Muito boa noite para você que está nos assistindo agora. Bom dia ou boa tarde para quem vai nos assistir logo depois que essa live for ao ar. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 35 anos. Hoje eu tenho a alegria imensa de receber o meu querido amigo, escritor, Padre Fábio de Mello. Muito boa noite, querido. Boa noite, Afonso. Boa noite todo esse público qualificadíssimo que lhe acompanha. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gente, como eu prometi, vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo Itabira. Com muita alegria, com o coração repleto de alegria, eu informo que pela primeira vez eu saí do meu confinamento lá em casa e vim aqui para esse teatro magnífico da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, sob a administração do meu amigo querido prefeito Marco Antônio Lage, Marcos Alcântara, que preside aqui também, meu agradecimento imenso, mas era uma promessa que eu queria cumprir, para que as pessoas de Itabira, os cidadãos de Itabira, saibam que esse projeto, Sempre um Papo, é de vocês. Estamos aqui, tenho certeza absoluta que se não fosse a pandemia, ao meu lado estaria o meu querido amigo Padre Fábio. Agora está lá em Taubaté, na casa dele, mas estaria aqui presente. O Sempre um Papo está nessa modalidade digital desde que a pandemia começou, mas na verdade nós transmitimos os programas via redes sociais, em especial o YouTube e o Facebook, já há uns 25 anos. Você que está aí nessa plataforma do YouTube, por favor, faça a inscrição, aperte o sininho para que você possa receber a nossa programação que virá. E também curtir essa página do YouTube que tem mais de 400 programas de TV, que viraram programas de TV, né? Já guardados e prontos para você assistir com escritoras e escritoras brasileiras e internacionais. Bem, antes de começar, eu tenho algumas coisas a dizer. Em primeiro lugar, agradecer ao Instituto Cultural Vale, que tornou possível esse sonho de realizar não só o Sempre um Papo aqui em Itabira, como também, brevemente, o Festival Internacional Literário de Itabira, o FLI Itabira. Então, a gente vai colocar no ar agora uma vinheta, um vídeo institucional da Vale, antes da gente começar. Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres do interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Gente, Padre Fábio de Mello é caçula de 8 filhos do pedreiro Dorinato Bia Silva e a dona de casa Ana Maria de Mello Silva. Ele nasceu em Formiga, Minas Gerais. Professor, músico, cantor, mestre em antropologia teológica, foi ordenado em 2001 e atua na diocese de Taubaté. Podia ser aqui, né? Uma pena, mas enfim, a vida sabe o que faz. Ele também é formado em filosofia com pós-graduação e mestrado em educação. É um escritor com, eu calculei uns 14 a 16 livros, mas o número é um mistério, porque o Padre Fábio também fez livros em parcerias com alguns. Mas entre 2006 e 2021, tem, entre outros, Quem Me Roubou de Mim, Quando o Sofrimento Bate à Sua Porta, Cartas entre Amigos sobre Medos Contemporâneos, com o queridíssimo Gabriel Chalita também, Mulheres Cheias de Graça, e mais recentemente Orfandades, que foi inclusive motivo da participação mais recente do padre no Sempre um Papo, É Sagrado Viver, O Discípulo da Madrugada,
Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. E esse agora, romance, que se chama A Hora da Essência. Como eu pedi o Padre Fábio para falar um pouco também de Carlos Drummond de Andrade, à luz desse lugar maravilhoso que a gente está, ele tocou no assunto de falar sobre o poema José. E quando eu disse aqui para Itabira, para o pessoal, que ele ia falar sobre o poema José, eu ganhei um presente que eu transporto agora para o meu querido Padre Fábio. Pode colocar no ar. Vou contar a história do poema, como surgiu o poema E Agora José. Nesse casarão, que é do século XIX, morava o juiz de direito, Dr. Olinto Andrade. E a filha dele, a Marilis, todo mundo conhecia como Lili. Ela morava aqui nesse casarão e na família só podiam casar primas com primos de primeiro grau. E o José, irmão de Drummond, escolheu a Marilis para ser a futura esposa. A Marilis, ela era professora de piano, francês, português, muito culta. E o José, fazendeiro, ele morava na fazenda do Pontal, tinha um temperamento muito forte, brigador, mulherengo. E aconteceu um fato muito interessante. Na procissão de Corpus Christi, a família convidou uma outra família de uma cidade aqui de Nova Era para participar do evento. E eles estavam aqui na varanda assistindo a procissão, né, passando por aqui. Ela saía da igreja da catedral e ia até a matriz da saúde. E o José, chegando a cavalo ali na esquina, ele percebeu que tinha um rapaz da mesma idade deles conversando com a Marilis. E aí foi uma coisa muito interessante, que ele ficou desorientado, ele tentou entrar aqui a cavalo, mas ele, lógico, ele não subiu a cavalo, mas ele levou a arma. E chegou na varanda, ele começou a atirar para o alto. E a procissão ficou voltada para a casa do juiz, que na época, com certeza, foi um maior escândalo que aconteceu. E a família pegou o José, bateu nele, né, e aquela gritaria toda, ele saiu rolando pelas escadas, foi expulso. Por sorte da Marilis, o pai chegou à conclusão que esse casamento não ia dar certo e fez o término do relacionamento. E o José, ele não se conformava com esse término, ele trazia grupos de seressas e começava a aprontar aqui de noite. Aí o próprio pai falou, não serve para casar na minha casa, aí desfez o relacionamento. Drummond, sentado por aqui, com certeza, fez o belíssimo poema E Agora José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, a noite esfriou, e agora, José? E esse poema é um poema que hoje, no dia a dia nosso, nos nossos apertos, nos nossos perrengues da vida, né, padre? A gente fala, e agora, José? Ok? Fica essa homenagem aí. Obrigado. Contando para você como foi o poema José. Quem é a pessoa? Depois vocês descobrem e me falam para eu falar o nome. Tá bem? Bem, o assunto que nos traz aqui hoje é o livro A Hora da Essência, publicado pela editora Planeta. Eu li e diz a lenda que a primeira página de um livro é sagrada. Diz a lenda que Gabriel Garcia Marques reescreveu a sua primeira página mais de 500 vezes. E eu gostei tanto da primeira página que fiz a seguinte homenagem para o meu querido Padre Fábio. Coloca aí no som, Padre. Liga o som aí. Não me engano. Até para morrer a vida nos pede competência. Requer coragem olhar o fim, saber se adentrando o compasso das últimas horas, o derradeiro trajeto a ser cumprido.
É doloroso sorver o cálice que não receberá nova porção. Acompanhar a própria morte é ver o vinho se acabando, a taça translúcida a revelar o miúdo da quantidade, o líquido escasseando, a reunião de gotas a sujar o fundo de onde se sai a elegante haste de estanho, e o saber que não descansa, o comunicado que a mente faz ao corpo, que a taça não será novamente preenchida. Estou só. A solidão aguça mais ainda a minha insegurança. As paredes do quarto me protegem do externo do mundo, mas de nada valem. O que me desprotege não mora do lado de fora. O que me ofende nasce sob a pele que me veste. O inimigo se alojou, fez um ninho em minha mente. Arregimenta minhas forças, coloca-as num movimento contrário ao sopro que poderia me reinaugurar. Morrerei só, será minha sina, entre nomes recém-chegados, rostos que não albergam memórias. Em nenhum deles posso encontrar um fio que possa ser puxado, uma ponta do novelo que seja capaz de desatar as histórias de que necessito recordar e contar. Rostos que não albergam memórias. Ah, meu amigo, muito obrigado. Que lindo isso. É interessante ouvir o texto, né? Dá uma sensação de que ele é novo para mim, tão generosamente interpretado por você, não só uma leitura, mas também uma interpretação. É como se eu estivesse diante de um assombro, talvez um assombro novo, não o que provocou essa página, esse texto, que até lhe contei em que circunstância eu o escrevi. Mas muito obrigado. Foi como eu estar diante de um sentimento novo, de uma nova leitura do sempre, daquilo que já existia, mas que de alguma forma me surpreendeu. Muito obrigado. Que isso, eu que como leitor agradeço. É incrível como as pessoas que falam bem, como você, conseguem, quando são bons escritores, vou fazer esse à parte, porque tem gente que fala bem e não sabe escrever, Escreve, transportar a sua respiração, a sua forma de pensar e falar também para o texto. E isso eu sempre vi nos seus livros, a gente já conversou muitas vezes sobre eles. Mas vamos falar da Hora da Essência, que é o objeto inicial da nossa conversa. Eu queria que você... Eu considerei a Hora da Essência um romance no qual duas mulheres conversam, uma às vésperas da morte, sobre tantas questões da vida. Eu achei ele tão contemporâneo, tão atual, que a pergunta que eu fiz é a seguinte: será que você conseguiu fazer esse livro imediatamente à luz das reflexões atuais? Como é que foi esse desenrolar? Interessante, Afonso, que quando me surgiu a ideia do romance, eu tive um grande desafio. Foi justamente propor a reflexão filosófica, que está nos avessos dos diálogos, ou até mesmo na motivação inicial, que o romance começa justamente com uma mulher se repensando. Repensar-se é muito difícil, é muito doloroso, não é um exercício muito fácil. E para ela um exercício ainda mais difícil, porque era um repensar sabendo que ela trilharia um caminho muito curto com o diagnóstico que havia recebido. Ela teria que fazer um itinerário extremamente doloroso de andar os caminhos de dentro, né, que são os mais difíceis, as distâncias mais tortuosas, são essas que nós andamos dentro de nós, as que nos afastam de nossa verdade ou que nos aproximam de nossa verdade, depende do movimento que nós fazemos. O livro nasceu dessa inquietação. Nem pensava em passar por tudo isso que nós estamos passando, mas, na verdade, essas questões sempre estiveram muito presentes na minha vida. Porque como homem que trabalha o tempo todo com questões religiosas, eu não consigo nem mais me separar daquilo que eu sou, né? O que eu sou se misturou muito no que eu faço, e o tempo todo eu preciso abordar essas questões dolorosas
com pessoas que me procuram ou com pessoas que eu enxergo e que nem chegam a me dizer quais são os seus conflitos, quais são as suas dores, e de repente eu estou ali envolvido com tudo aquilo. E eu me lembro que o desafio do livro foi justamente transportar esta questão que é tão espinhosa para uma linguagem que fosse palatável, né? Que de alguma forma a gente quisesse saborear isso. Eu me lembro que quando eu fiquei amigo da Ana Cláudia Quintana, que fez o prefácio, que é a autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, uma das coisas que ela imediatamente despertou em mim foi isso. Como, apesar de nós sabermos que vamos morrer, como nós evitamos o tempo? Muito. Nós não queremos isso. E escrever um livro sobre morte e, ao mesmo tempo, vencer o desafio dos interesses literários da minha editora, que não quer fazer um livro para ficar encalhado, ela quer um livro que repercuta, que as pessoas queiram, foi muito desafiador. Então, o meu grande desafio, no momento em que eu precisei começar o itinerário do livro, uma vez que eu considero já fruto de muitas vivências, né? Eu acho que o livro, antes de nós escrevermos, nós convivemos com ele. De alguma forma, nós seguimos o conselho de Drummond, né? Convive com o teu poema antes de escrevê-lo. Então, eu convivo com os meus livros. E no momento que fica insuportável levá-los comigo, eu divido. Então, o grande desafio foi esse. Tratar questões tão espinhosas a partir de duas mulheres, é um contexto extremamente limitado, eu não tenho muita variedade de personagens para eu colocar as reflexões nesses personagens, eu tenho que centrar em duas pessoas e, ao mesmo tempo, fazer um texto que pudesse ser agradável a quem pegasse o livro e, eu quero ler isso. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou sentindo ou com aquilo que, de alguma maneira, eu já senti ou então já vi muito próximo de mim. Nossa, muita pergunta. Vamos lá, uma de cada vez, Afonso Borges, vamos pensar. Primeiro é o seguinte, eu estava à tarde conversando com uma amiga e ela escreveu um livro e se disse escrevendo um livro para si própria. Como é que o senhor interpreta essa vontade, esse desejo que vem da criação, mas que a gente sabe que outra pessoa vai ler? É sempre um conflito. E eu costumo exercer muita autoridade sobre esse conflito, sabe? Para saber diferenciar. Isso que eu escrevi é para mim ou para os outros? E se eu acho que pode ser para os outros, de que forma eu quero colocar isso para os outros? É um exercício muito difícil a literatura. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade com o ensimesmamento do autor. Aquele autor que se repete sempre nas mesmas questões, porque de alguma forma ele não consegue se separar da sua produção. Eu acho que num determinado momento a gente tem que desenvolver a técnica de tomar uma certa distância, como se eu estivesse vendo sentimentos que não são meus, absorvendo formas de pensar que não são as minhas, para isso não ser uma mesmice, né? Para que a minha literatura não seja uma mesmice. Então, no momento em que eu decido partilhar esta obra, em que eu começo a escrever já com a intenção de partilhar, de alguma forma eu já fiz esse crivo inicial, sabe? Esse tema é meu, ele interessa a mim ou ele vai interessar a mais pessoas? Embora, claro, os meus temas também sejam sempre muito universais, eu estou muito conectado com as ansiedades da humanidade, eu sou uma pessoa muito atenta àquilo que vive, aquilo que respira ao meu lado. Eu gosto de ler, eu gosto de me inteirar nos assuntos, mas nem tudo aquilo que eu penso é para o outro, nem tudo aquilo que eu sinto é para o outro. Então, tomar a decisão de que isso é publicável, isso aqui pode pertencer a alguém, é um exercício muito difícil, você sabe disso. Você considera que a criação, principalmente a criação literária, deve ser uma coisa absolutamente individual ou, como você já fez, considera compartilhar, por exemplo, eu vejo aqui que você compartilhou com duas pessoas muito queridas, que é o Leandro Carnal e o Gabriel Chalita. Como é que fica essa coisa da criação compartilhada?
Eu acredito que os dois caminhos são interessantes na literatura. Para mim, a experiência com o Karnal eu estava mais maduro. Diferente dos meus 2 livros com o Gabriel, que existia um pouco de... Talvez eu não escrevesse aquilo hoje. Talvez eu tivesse uma outra forma de compreender os medos contemporâneos. Talvez tivesse menos ingenuidade na minha abordagem. Eu, quando enfrentei o Karnal, que foi uma espécie de enfrentamento, né? Não existia ninguém estava querendo vencer aquele debate. Mas eram posicionamentos muito diferentes. Muito embora nós tenhamos algumas confluências, e eu digo para o Karnal que ele é mais católico do que eu. Ele tem um entendimento do catolicismo, ele tem um entendimento da vida dos santos que é uma coisa assustadora. Então, quando eu fui para escrever com o Karnal, foi uma experiência mais, eu acredito que mais crua, sem tanto enfeite, como sugeriu a Adélia Prado, né? Aquela literatura mais direta ao ponto. Um dia, eu tive contato com aquele texto do Graciliano Ramos, em que ele fala que o ofício de escrever é muito semelhante às lavadeiras de Alagoas. Que a gente precisa lavar e tirar o sabão, até não restar muito enfeite. E eu considero que, nas minhas experiências com o Gabriel, eu ainda enfeitava muito a situação, talvez por um medo de me encontrar com elas. Então foram 2 experiências muito diferentes, em momentos muito diferentes da minha vida. Com o Karnal foi um momento, a criação compartilhada, ela se estabeleceu num momento em que eu estava um pouco mais realista do que antes. Então, talvez ali eu tenha sido... Porque eu não sei, Afonso, eu posso estar errado, mas eu acho que quando nós estamos imbuídos com o senso de realidade, por mais dura que seja essa realidade, nós ficamos mais inteiros naquilo que a gente oferece ao outro. O nosso encontro é mais real. Então, eu acredito que compartilhar com o Karnal naquele momento foi mais concreto para mim. As experiências com o Gabriel foram um pouco... Ele escrevia uma carta, eu escrevia de cá, e eu estava muito fantasiado ainda. Eu estava no auge do meu sucesso com a música, eu estava vislumbrado com a fama. E depois, não, isso foi sendo desconstruído, e eu fiquei melhor, eu acho, do ponto de vista humano. Então, eu acredito que ali, naquele momento, a minha experiência de compartilhar com o Karnal foi aquilo que... eu acho que foi a experiência que me mostrou que, de fato, é escrever um livro a 2. Quer dizer, é difícil, Ficou confuso? Né? Resumo, é muito difícil. Olha, alguns reparos. A primeira, peço desculpas não ter dito na hora, mas obrigado ao Val de Andrade por ter contado a história do poema José aqui para nós. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a Raíssa Medeiros Vieira, nossa tradutora de Libras, presente com a gente sempre. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu trabalho conosco, Raíssa. Agora vamos lá. Como é que fala Padre Fábio de Mello? Maravilha. Muito obrigado. Eu fiquei feliz porque eu soube ler. Eu estou aprendendo, a Raíssa me ensina. Eu sei alguma coisa. Bem, dando sequência à nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco desse momento, dessa rotina íntima da criação. Eu tenho experiência nesses anos todos de trabalho, como cada um lida com isso, não é? Você imagina, Milton Atum escreve à mão até hoje, né? Tantos, assim como o Amir Klink, né? Assim como há pouco tempo que o Rufato pegou um computador para escrever. Cada um tem a sua relação corpórea com a letra, que é esse, como eu diria, é um signo, mas que nos intermedia a relação com o outro. Como é que é isso? Olha, está muito recente na nossa cabeça o Paulo Gustavo dizendo que rir, fazer humor é um ato de resistência. Eu vou dizer que escrever nos dias de hoje
é um ato de resistência. Porque nós não temos um contexto que favorece a intimidade. Nós somos excessivamente julgados para fora, excessivamente estimulados a sermos reativos, e o tempo todo nós precisamos reagir, o tempo todo nós precisamos dar opinião sobre alguma coisa. Nós somos obrigados a saber tudo aquilo que está acontecendo. E, claro, sempre aconteceu esse tanto de coisa, é que agora está tudo acessível para a gente saber o que acontece. Uma vez Bernardo Paes disse que a gênese da violência no mundo é o excesso de informação. Eu acho que ele tem um pouco de razão, é verdade. Quanto mais a gente sabe, mais irritado a gente vai ficando, mais fora do eixo a gente vai funcionando. Então, eu acredito, Afonso, que criar essa intimidade que a literatura pede, não só para produzir, mas também para consumir literatura. Toda vez que eu pego um livro, eu fecho a porta do meu quarto, eu gosto de criar o ritual da leitura, sabe? Eu ponho uma musiquinha clássica que não vai me interferir com palavras, mas que vai criar aquela ambiência. Eu acendo uma velinha perfumada, eu deixo a luz do jeito certo, eu crio um ritual, porque para mim, toda oportunidade que eu tenho de pegar um livro de alguém que eu sei que foi maior que eu, do ponto de vista humano, que provou os sentimentos humanos com as forças e os empecilhos de sua sensibilidade, para mim é um momento de reverência, sabe? E isso não combina com a dispersão. Eu não consigo entender uma pessoa que abre um livro no meio daquela confusão do aeroporto. Bem, pode ser que alguns livros a gente consiga ler no barulho do aeroporto, mas eu não posso ler Marcel Proust no aeroporto. Eu não posso ler Drummond de Andrade em qualquer lugar, a não ser que eu crie um isolamento sonoro, que eu abandone o meu celular e eu estabeleça com ele uma comunhão ali de silêncio, de intimidade. E eu acredito que hoje, nós que de alguma forma consumimos literatura e que também produzimos, nós temos que ter uma força enorme para resistir às forças das dispersões. Então, eu acredito que hoje, para mim, por exemplo, o meu maior desafio, tanto como leitor como escritor, é fechar um pouco dessas inúmeras janelas que me expõem ao mundo e que trazem o mundo para dentro de mim. Então, eu acredito mesmo que, embora nós estejamos muito modernizados, com acesso a muita tecnologia, o ser humano continua sendo tão rudimentar quanto uma roda d'água. Então, eu tenho o meu estatuto humano que, se eu não respeitar, eu não vou conseguir, não vou ter bons resultados com algumas situações, algumas realidades. O conhecimento é uma delas. O conhecimento, a leitura, a sensibilização do espírito, tudo isso pede de nós um recolhimento, e parece que hoje é proibido ser recolhido. Se você fica 2 dias sem aparecer no Instagram, sem fazer um post no Twitter, eles já cogitam a possibilidade de você ter morrido. Então a gente desaparece muito rápido para as pessoas, no momento em que a gente precisa criar um pouco o hábito de ficar sumido mesmo. E quando voltar com uma coisa boa, fruto daquela fecundidade que o silêncio e o esconderijo trouxe. Vamos então ao desafio, vamos ao convite que você nos fez ao fazer essa reflexão do seu livro, A Hora da Essência, que tem um pouco das maiores dores do mundo, ouvir todas as dores da separação, da união, da tristeza daquela mulher, do amor, né? Daquela mulher da traição, né? Da infidelidade. E aí eu queria convidá-lo a fazer essa reflexão à luz do poema José, do Drummond. Claro. Você sabe que naquele dia que você me falou, vamos falar de Drummond, em um determinado momento, na feitura do livro, eu quase citei o poema José. Eu coloquei algumas coisas na boca de Ana e de Sofia. Eu coloquei Aldir Blanc, né, com a música Resposta ao Tempo. Para mim é a música popular brasileira que eu acho que eu escuto todo dia e que repercute dentro de mim.
coloquei cartola, com um deu um ninho. Eu quis trazer um pouco dessa cultura popular. E eu sempre ouvi e li o poema José, pensando justamente, claro, eu não conhecia essa história que hoje nós tivemos a oportunidade de saber, mas eu sempre compreendia como uma leitura dos dilemas humanos. Em algum momento da vida a gente se torna também José. Que a festa acaba, a luz apaga, o povo some, a noite esfria, a gente fica sem nome. E a gente que zomba dos outros, que faz versos, que ama e que protesta, se pergunta, e agora? Sim, porque a vida, assim como fez com Sofia, a personagem do meu livro, de vez em quando nos leva ao descampado e nos abandona lá. E o que é interessante, Afonso, que Sofia, na necessidade de enfrentar os seus últimos dias, ela percebe que todos os adereços humanos que ela usou, do ponto de vista existencial, nós temos muitos enfeites sobre nós. Nós temos a nossa titulação acadêmica, nós temos o nosso conhecimento, nós temos os nossos amigos, nós temos as festas, nós temos o nosso trabalho. Se você pegar o contexto, a ambiência afetiva de uma pessoa, existem muitos fatores que ela recruta, muitas realidades que ela recruta para ela dizer, eu sou fulano de tal. Mas de repente, meu amigo, como se as coisas estivessem ruindo, a gente vai ficando sozinho. E não se trata do outro não querer nos acompanhar. Não. É porque existem alguns lugares da existência em que nós nunca poderemos ser acompanhados. Ainda que alguém esteja segurando na minha mão, no momento da minha morte, eu vou morrer sozinho. Esse corredor não cabe ninguém além de mim. Não cabe mais ninguém além de mim. E em alguns momentos da nossa vida, nós experimentamos esse corredor sombrio que nós chamamos de morte, que não é a morte do corpo, mas é a morte dos significados. É a morte de um casamento, é a morte de uma filiação, de um vínculo que você julgava tão precioso e de repente você percebe que não era recíproco, que somente você valorizava aquele vínculo. É o momento em que você perde o trabalho, em que você perde alguém que você ama. E aí você vira José. E aí a gente escuta tudo isso aqui mesmo. Está sem mulher ou está sem marido, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sofia experimentou justamente isso. Sofia precisava morrer, mas ela tinha se tornado uma mulher tão amarga que Ana, a amiga, a companheira que veio para cuidar dela, diz para ela, você acha justo morrer nessa situação? Morrer amarga como você está? Você acha justo encerrar os dias da sua vida fora da sua essência? Você não era essa mulher. Você não nasceu amargurada, você não nasceu infeliz. Você foi se tornando porque, à medida em que a vida foi lhe dando os tombos, você foi se configurando assim. Porque quando a gente não se recupera daquilo que a vida nos faz sofrer, isso vai, de alguma forma, colocando uma cera sobre o nosso rosto. A gente corre o risco de se transformar numa outra pessoa. Sim. E aquela mulher mofada, que estava ali precisando viver o enfrentamento final, foi estimulada. Vamos retirar esse mofo, vamos purificar esse ambiente, porque se a gente tiver que morrer, só é justo enfrentar tudo isso estando na verdade. E foi justamente o itinerário que essa mulher precisou fazer. Doloroso, difícil, mas muito semelhante ao contexto do nosso querido José, que é um nome universal. Eu sou José, e tenho até José no meu nome, eu sou Fábio José. Mas o nome José, ele de alguma forma nos remete, no contexto masculino, aos muitos homens, à condição universal do ser homem, da mesma forma como Maria também é uma representatividade
da condição de mulher, de ser mulher, João e Maria, José e Maria. Então nós temos no José a oportunidade de colocar o nosso nome e também identificar que em muitos momentos nós vivemos esse conflito que é tão atual. Eu tenho uma sensação de que quando Drummond escreveu esse poema, ele não tinha ideia do que ele provocaria em nós quando nós tivéssemos o poema em mãos. Principalmente tanto tempo depois, né? Você já imaginou? Coisa. É por isso que o homem é imortal mesmo, né? Não é porque ele quis ser. Porque a sua obra é assim. Em qualquer momento que ela for lida, terá sentido. Bem, a gente chegou agora no meio da live. Eu queria lembrar novamente que eu estou aqui no Teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, como manda os protocolos da pandemia, sozinho, com a minha equipe aqui, com uma plateia vazia, assim, com os amigos, então o Marco Antônio, o Marcos da Fundação aqui, pouca gente presente. E aí eles falaram que essa cadeira que eu estou sentado aqui pertenceu ao Drummond. É claro que é mentira, porque inclusive se pertencesse, eu nunca vi uma cadeira tão dura, viu? Pelo amor de Deus, gente. Estou levantando aqui porque está doendo demais. A cadeira é velha, mas é dura demais, gente. Pelo amor de Deus, obrigado. Eu só falei isso para ter desculpa de levantar aqui. Mas o Drummond era duro. Nossa Senhora. Mas, Padre Fábio, indo um pouquinho além do contexto do seu livro. Recentemente você sofreu 2 perdas significativas na sua vida. Eu não vou fazer pergunta não, só queria deixar você falar um pouquinho sobre isso. A experiência de perder a minha mãe é absolutamente nova, não tem isso. Muitos momentos, desde menino, eu tinha pavor de pensar em sepultar a minha mãe. E no momento que confirmou-se que ela estava com Covid, eu sabia que essa possibilidade seria enorme. E a gente tenta de alguma forma se preparar, mas não existe preparo para isso. Não existe. É uma dor que mexe tanto, mas tanto. Quem já perdeu a mãe sabe. Meu profundo respeito por quem está perdendo suas mães neste momento, por quem está perdendo seus filhos. É a quebra de um simbólico muito definitivo dentro de nós. Deixar de ser filho de alguém, perder essa materialidade que nos diz tanto sobre nós, né? É o olhar que mais me olhou, é o olhar mais generoso que eu pude receber na minha vida, é o sentimento mais puro que alguém pôde nutrir por mim, sem interesse, absolutamente desinteressado. Então, é uma perda irreparável. O Mia Couto tem uma frase linda, eu não vou dizer textualmente, mas ele dizia que não há terra que possa sepultar uma mãe. Ele tem razão. Nenhuma terra neste mundo pode sepultar uma mãe, porque o significado dela é enorme. E esse significado, ele se desdobra, e eu acho que ele vai me acompanhar até no momento em que eu também precisarei viver a minha morte. E o Paulo, que é um amigo querido, que é uma perda para o Brasil, a morte do Paulo mexeu muito, está mexendo muito comigo, Afonso, porque nos assusta um menino tão jovem perder para essa doença. O Paulo levava alegria a tantas pessoas, o Paulo quebrou tantos paradigmas, com tanta honestidade, ele quis ser quem ele é, ele quis fazer o que ele achava importante, ele demonstrou, ele conseguiu levar para o Brasil a beleza dessa relação mãe-filho, que a obra dele toda passou por isso, né? Tanto é que no dia eu fiz um texto sobre Dona Déia e Paulo, eu não consigo saber onde termina um, onde começa o outro. Isso é culpa do Paulo. O Paulo nos mostrou a sua alma, mostrando a alma de sua mãe. O Paulo ficou conhecido mostrando o rosto de sua mãe na personagem Dona Hermínia. Então, são perdas que vieram num momento em que a gente já está tão entristecido, né? Claro, a minha pessoal, com a minha mãe,
E o Paulo, que é esse coletivo que sofre e que de alguma forma me toca muito, muito, muito. Fica então a nossa homenagem e o nosso respeito também à sua dor pela perda de sua mãe. Mas Obrigado. vamos voltar ao nosso assunto. Eu gostaria de falar um pouco de arte agora. E você é um artista, né? É um trabalhador, vamos dizer mais a fundo, é um trabalhador da cultura, Operário. como tantos Operário, outros, né? Porque só você sabe que nos seus tempos de atividade, claro, a pandemia mudou a vida da gente, você ficava 5 vezes por semana em aeroporto, rodando, fazendo shows e essa coisa toda que é a vida considerada normal. Mas indo para a arte, nós dois que sabemos muito bem que a arte não serve para nada, além de não servir para nada, para que ela serve? Além de não servir para nada, a arte serve para nos despertar naquilo que nós temos de mais sagrado e de mais bonito. Você sabe que, muito embora a gente olhe para as pessoas e pense, ele é artista porque faz isso. A minha música me colocou nos palcos, eu cantei nos principais teatros do país, rodei em alguns lugares do mundo cantando, levando a música popular brasileira também, porque eu nunca me amarrei dentro do contexto da música religiosa. O meu trabalho com a música sempre recrutou a poesia, sempre existia texto, faço questão da palavra em tudo aquilo que eu construí, as minhas apresentações musicais sempre perpassadas pela palavra. Mas aquilo ali não é nada perto do que realmente a arte é na minha vida. A arte está aqui em tudo. Eu preciso dela. Eu preciso dela porque senão eu não suporto a realidade. Ela me distrai. E ela me distrai da maneira mais bonita, porque ela não me aliena. É uma distração que não aliena. É diferente dos elementos que alienam, que nos faz esquecer a realidade. Porque quando eu volto para a realidade, eu volto melhor. Então, eu passo por ela o tempo todo. Eu gosto muito de arte sacra, né? Eu tenho muita arte sacra. Eu, por exemplo, eu fico olhando uma imagem do século XVIII, por exemplo. Além da riqueza artística que há nela, há um significado que eu não posso descrever, que eu não posso nem conhecer. Muitas almas, muitas pessoas estiveram diante dessa imagem e, de alguma forma, derramaram o coração diante dela. Porque é arte. Você idolatra a imagem. Não, aliás, eu nem tenho necessidade de imagem para chegar a Deus. Cada vez mais a minha espiritualidade está encurtando caminhos. Eu cada vez menos preciso de gente para chegar a Deus. Cada vez menos eu preciso agora de arte, eu preciso para chegar a Deus. Eu preciso de um texto. Às vezes eu leio algumas coisas que eu tenho vontade de, quando terminar, falar. Palavra da salvação. É igual o poema do José. Quando a gente termina aqui, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? A vontade que eu tenho de falar a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que então, maravilha! Eu preciso da arte, ô Afonso. Só esclarecendo um pouquinho, essa brincadeira que eu fiz sobre arte não servir para nada, é um delírio do desfrute que eu tenho na minha vida de felicidade de conversar muito com o padre. Então a gente conversando. Numa das conversas a gente fez essa brincadeira de arte. Vamos contar por quê? Vamos lá, conta. Porque eu fui convidado a fazer a divulgação do meu livro. E a editora recrutou os principais meios de comunicação que queriam, de alguma forma, uma entrevista. Claro, é bacana poder divulgar o nosso trabalho literário quando a gente lança, os jornais se interessarem por nós. Mas eu estava confessando para o Afonso que os jornais, os principais jornais, não têm interesse em falar de arte, não têm interesse em falar de literatura. Eles fazem 2 perguntinhas. Por que você escreveu o livro? Bem, se eu soubesse, eu não teria escrito. A começar, se eu respondesse honestamente a pergunta é essa.
Como nasceu o livro? Pronto. E são só duas perguntas que se faz em torno do tema que a gente quer dissertar. O resto, você faz ginástica todo dia? Como é a sua alimentação? Como é o seu dia a dia? O que isso interessa às pessoas? Estou lançando um livro, então a gente brincou que a vontade que a gente tem é de responder honestamente quando essas perguntas idiotas não são feitas. Para que você escreveu um livro? Para nada. Eu resolvi que eu não queria fazer nada, que eu queria ficar à toa e escrevi um livro. Então, o que você quis dizer com esse livro? Se eu soubesse dizer, eu não teria escrito. Para que você escreveu se eu soubesse o que você queria dizer? Essa é a melhor resposta que existe para essa pergunta. A gente escreve porque não sabe o que quer dizer. É porque, de alguma forma, nós estamos mergulhados nessas questões e a gente quer dividir isso de alguma forma. Mas é tão difícil chegar à objetividade dessa pergunta, não é verdade? E responder isso de forma objetiva. Mas, lamentavelmente, as pessoas estão muito técnicas mesmo. E elas querem te fazer entrevista de um livro que elas não leram, que elas sequer procuraram saber um pouquinho do que se trata a obra. Enfim, é a dificuldade da cultura no país como o Brasil, que a gente sabe. E, inclusive, estava dizendo isso para o Afonso, que o programa dele, Sempre um Papo, que eu tenho o prazer de estar aqui agora, é um dos raros espaços, de fato, para a cultura neste país. No mais, é muito difícil você encontrar um lugar que esteja querendo realmente dar oportunidade a um discurso que possa tratar as questões urgentes da cultura, da sociedade no dia de hoje. Muito obrigado, padre. Gente, agradeço as inúmeras pessoas que estão aqui no chat do YouTube. Muito obrigado pela presença. Lembrem-se de inscrever-se no nosso canal. E eu quero dar continuidade ao conteúdo do seu livro, A Hora da Essência, fazendo uma pergunta até certo ponto bem mais pessoal, mais do que o nosso combinado, que é o seguinte: como é lidar com a dor dos outros no campo da literatura? Afonso, eu acho que é impossível a gente lidar com a dor dos outros sem o princípio de compaixão. Eu não fico espectador da dor alheia. Aliás, eu sempre fui um fracasso como padre nesse aspecto. Aquela figura que chega no velório. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar por esse irmão que se... Nunca dei conta disso. Do discurso técnico, não. Às vezes eu chorava mais para os familiares. Dependendo da situação, eu precisava de mais apoio do que... Porque a dor do outro me impacta muito, sabe? Eu não consigo ficar como espectador. Eu choro junto, eu vivo junto. Eu acho que é por isso que eu me sinto confortável em falar dela e escrever sobre ela. Porque eu tenho pavor de explorar a fragilidade alheia. Inclusive literariamente. É muito cruel você se aproximar de alguém que sofre com o único interesse de descrever aquilo numa história que depois você resolve contar. Os meus 2 livros de literatura mesmo, eu tenho 3, né? De contos, que é Mulheres de Aço de Flores, Mulheres Cheias de Graça e Orfandades, são livros em que eu trato muito do sofrimento humano. Eu me aproximo com muito respeito. São histórias que eu vivi? Não, algumas coisas eu por acaso vi, mais ou menos parecido com aquilo, mas não. Mas mesmo assim eu tenho respeito, porque é tão difícil você tratar a dor alheia de maneira que o outro não se sinta desrespeitado naquilo que sofreu. Então é muito perigoso eu instrumentalizar o sofrimento do outro para poder me promover, até mesmo como autor. Então, se eu não alimento o espírito de compaixão, dificilmente eu serei um escritor solidário. Eu acho que é o princípio de compaixão que nos coloca na solidariedade, que nos permite descrever a dor que, de alguma forma, a gente sentiu junto. Eu não vi aquela dor, eu senti com. E o princípio de compaixão é justamente quando a paixão do outro também me invade. Pois é, mas eu acho que o seu livro, de qualquer forma, serve como uma espécie de ato de compaixão. É o que eu senti depois da leitura, que eu estou sentindo, eu acabei de ler, com relação aos tempos que nós vivemos.
Então, eu gostaria que você também fizesse uma reflexão sobre esses tempos tristes, né? Basicamente, de todos os acontecimentos do mundo, né? A tristeza tomou conta, né? Eu acho que a nossa geração não tinha conhecido ainda um momento em que o universo todo estivesse envolvido com tanta dor, com tanta morte, com tanta desesperança. Eu me lembro que, eu não sei se foi, eu acho que foi na teologia, eu tinha um professor que dizia isso. Olha, muito pior que perder a fé é perder a esperança. Porque a esperança é um recurso humano. A fé é um recurso divino em nós acreditamos assim, muito embora eu desenvolva, o primeiro modelo de fé que eu desenvolvo também é naturalmente humano. Eu confio em alguém. E se eu fizer uma boa experiência de confiar em alguém, será mais fácil confiar numa força superior que a gente chama de Deus. Mas a esperança não. A esperança é uma construção humana. É uma virtude que nós construímos esperando, não, fazendo. Então, por que é tão difícil ter esperança nos dias como hoje? Porque aqueles que deveriam fazer a esperança por nós, não fazem, não cumprem seus papéis. Então, nós ficamos sozinhos. E eu não posso socorrer a humanidade deste caos que ela está vivendo. Nós estamos agora, por exemplo, com essa grande questão. Vamos ter autorização das nações para quebrarmos as patentes das vacinas, para que a gente possa, de alguma forma, sair juntos deste caos? Não sei. Podemos ter essa esperança? Nós só poderemos esperar se aqueles que estão no poder construírem para nós as bases do que nós podemos esperar. Então, eu sempre trabalho o conceito de esperança a partir de Moltmann, um teólogo protestante que teve uma sabedoria muito grande na abordagem do conceito de esperança. Para ele, a esperança que faz sentido é a esperança operante. Isto é, eu faço os processos daquilo que eu espero. Não é cruzar os braços, eu tenho esperança de que isso aconteça. Não, eu estou esperando fazendo a minha parte. Então, acho que hoje nós estamos muito entristecidos como nação, porque nós percebemos que aqueles que estão responsáveis por nós estão pouco comprometidos com as esperanças que nós precisamos alimentar. E aí, é claro, vamos para as nossas instâncias. Eu penso nos poderes que estão acima de nós, mas eu também sou responsável pelas esperanças dos meus. Os funcionários que trabalham comigo dependem da minha construção de suas esperanças. Eu também ajudo esses funcionários a construírem as suas esperanças, fazendo a minha parte de maneira justa, de maneira legal na relação. Então, hoje, eu acredito que não esteja faltando fé no mundo, esteja faltando esperança, porque de alguma forma estamos de braços cruzados ou porque de alguma forma estamos decepcionados com aqueles que deveriam ajudar-nos a construir a esperança. Padre Fábio, antes do encerramento, nós estamos chegando já, no qual eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus projetos, e especialmente literários. Eu queria chamar uma surpresa, outra surpresa, mas dessa vez dedicada aos cidadãos e cidadãs de Itabira. A gente fez um videozinho focado no nosso primeiro convidado do mês passado, que foi o Zuenir Ventura. Então fica essa dedicatória ao Marco Antônio, ao prefeito, a todo mundo que é amigo há tantos anos, e como eu estou chegando em Itabira, quando a gente chega na casa dos outros, a gente limpa o pé e pede licença, né? Então, com certeza. Estou pedindo licença com esse vídeo que vai ao ar agora. Hoje nós estamos, não fisicamente, mas espiritualmente, no Teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, em Itabira. Estamos nesse momento, não poderemos estar fisicamente, mas estamos em espírito lá, porque hoje começa
o Sempre um Papo Itabira. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. Então eu queria que você, primeiro que você começasse contando aí como é que é a sua história com Itabira. Então Itabira é realmente, enfim, a partir do Drummond, foi uma referência na minha vida. Quer dizer, o poema de Confissões de Itabira, Drummond, é uma elegia, aquele que ele termina, né, com o poema termina com um verso muito conhecido, né, é que Itabira hoje é uma fotografia na parede, mas como dói. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Eu acredito que o poema, ele localizou-se em Itabira, mas se você pensar naquele lugar que você teve que sair e viver em outro, como você, por exemplo, que nasceu em Além Paraíba, é claro que não tem a mesma relação com Além Paraíba, você saiu de lá muito novo para Friburgo, né? Mas é sempre, a memória, no fundo, é um retrato em algum lugar, não é? Para mim, quer dizer, não é apenas um retrato, porque no caso do Drummond era saudade, né? E tem outros versos, né? Quer dizer, sobre Itabira e sobre ele também, quer dizer, ele diz: eu nasci em Itabira e por isso eu sou triste, orgulhoso, de ferro. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira e o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Triste, orgulhoso, de ferro. É isso. Fica aí essa homenagem ao nosso queridíssimo Zuenir Ventura, né? Padre Fábio, temos aí uma coisinha para mostrar. O que aconteceu, gente? Vocês querem colocar no ar uma... é nesse momento, Padre Fábio, enquanto nós conversamos, acontece a missa ao Paulo Gustavo e pela primeira vez o Cristo Redentor foi desligado e religado às luzes em homenagem a ele. Aí fica uma foto aí que a produção coloca em sua homenagem. Fica ele. Muito obrigado. Padre Fábio. Fala, meu querido. Vamos então, em primeiro lugar, agradecendo essa gentileza, esse coração aberto que você traz para a gente. Muito obrigado. Viu? É isso, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você. E pedir para você fazer uma fala focada nos seus planos futuros. Está escrevendo um livro novo? Está compondo? Qual que é a sua expectativa? Porque eu sei que o senhor está em confinamento. E duvido que você esteja à toa. Você deve estar fazendo um monte de coisa aí. O ano passado, de maneira muito especial, eu me dediquei à leitura. Eu li muito. Tudo o que eu tinha vontade de ler ao longo da minha vida, que eu não tinha conseguido, dos grandes clássicos, eu li em 2020. Foi um ano muito dedicado a isso. Até partilhei com você algumas coisas, né? Eu lembro. De algumas obras que me impactaram, que eu conhecia pela fama, mas não conhecia na essência. Foi um ano que eu também revisei um projeto que está pronto para ser publicado também. Não tenho pressa. Não tenho pressa com os livros, não. Está pronto. É um livro que faz uma reflexão sobre a complexidade da identidade. O que me leva a ter o direito de dizer eu sou eu. Então passa um pouquinho pela neurociência, claro, eu não sou especialista nisso. O meu grande objetivo é filosoficamente tratar a questão, mas para tratar a questão filosófica da identidade, de alguma forma eu precisei dar umas pinceladas na neurociência. O que a neurociência diz sobre a possibilidade de dizer que eu sou eu e não sou você? Em que lugar do cérebro se estabelecem as conexões que me dão a consciência de que eu sou eu?
E aí, um desdobramento muito interessante, porque que é muito pertinente também nos dias de hoje. Nós nos tornamos outros com muita facilidade, né? E não nos tornamos outros que tenha, de alguma forma, uma coerência com a nossa essência. A gente se torna outro pela força da imposição, das expectativas alheias. Então o livro tem um nome sugestivo. Quem sou eu? Quantos eus que não são meus? Quantas identidades eu fui assumindo ao longo da minha vida? Claro, algumas deveriam ser temporárias, porque eu preciso passar por aquilo, não me identifico com aquilo, mas a vida está me pedindo que viva aquilo. Mas quantas pessoas passaram também por fases com as quais não se identificavam e de alguma forma precisaram ficar definitivamente naqueles papéis? É sobre isso que eu refleti no livro. E aquele meu livro que eu já falei com você na última vez que eu estive no Sempre o Papo, que são os diálogos imaginários com a minha mãe, que eu não consigo terminar nunca. Esse eu terei muito prazer em lê-lo. E nós vamos lançar aqui, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado, meu querido amigo, Padre Fábio de Mello. Lembro a todos que o motivo desse nosso encontro é o livro A Hora da Essência, publicado pela Editora Planeta. E a gente vai encerrar essa live, em primeiro lugar, é claro, passando a palavra para o Padre Fábio encerrar e deixando a imagem da foto do livro. Ou seja, termina a live e vai comprar, viu, gente? Pronto, falei. Pois é um livro que, de alguma forma, eu escrevi a partir de algumas inquietações. É muito cruel a gente não ser quem a gente é. É muito cruel a gente se transformar nos rancores que tem, a gente nutrir ressentimentos, mágoas, e a gente se configurar e se transformar nisso. Acho que é sempre bom a gente colocar à luz do nosso entendimento qual é a nossa essência, quem nós somos. E se por acaso em algum momento a gente se desviou do caminho, nunca é tarde para retornar. E também um convite a andar esses caminhos de dentro, um convite à vida interior, que tem sido um ato de resistência nos dias de hoje. Quem anda os caminhos de dentro, sem dúvida, trilha um caminho de resistência. Nós não somos favorecidos a viver a vida interior. Somos muito estimulados ao de fora, a essa dispersão que muitas vezes não favorece a nossa fecundidade. O livro é uma proposta de buscar um pouco essa fecundidade. Muito obrigado, Padre. Vamos encerrar com a capa do livro.